Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre reforços no CSA e será que agora com a chegada do Márcio Fernandes para o decorrer da temporada teria, né, a chegada de mais contratações, inclusive uma mudança assim que inesperada, mas eu até tinha comentado aqui com vocês recentemente de que poderia haver uma demissão e mudança no comando técnico. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Será que fez o certo, né, faltando aí tão pouco tempo para a estreia, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil? Enfim, quero trazer todos os detalhes. Vai lembrar que já não vinha de uma boa sequência no CSA, e aí no último jogo, com derrota para o Londrina no último sábado, acabou tendo a demissão. Vou comentar tudo aqui para você. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, que nós trazemos diversas notícias, inclusive aqui sobre a demissão do Igor. Já tinha comentado um pouco sobre opções de técnicos há 5 dias, eu acho que foi na última terça-feira que esse vídeo foi pro ar, e muitos de vocês até falaram, né? Não deve ter a saída dele e tudo mais, e não foi o que aconteceu, teve sim a demissão. Então, se você quiser receber mais conteúdos do Azulão, já se inscreva, ative as notificações e bora aqui comentar um pouco mais sobre isso. Lembrando, teve uma matéria aqui publicada no último dia 17 de julho, ainda em busca de reforços, CSA chega à 17ª contratação no ano. E a única contratação havia sido o zagueiro Jackson, ex-Amazonas, né, de 35 anos de idade, e que foi o último a ser apresentado. Então, eu até esperava, né, de que teria mais contratações nesse meio de janela, mas para você ter uma ideia, do Mundial, basicamente, quando parou para cá, até pegando um pouquinho antes, né, chegou aí o Diogo Batias, o Matias Cavalieri do Paysandu, o Luciano Naninho e o Léo Costa, além também agora do zagueiro Jackson. Então, não foram tantas contratações assim. Sinceramente, eu nem acho que teria uma necessidade também enorme de sair contratando todo mundo, mas a tendência era de que chegasse alguns reforços. Tendo uma mudança para o Márcio Fernandes, eu sinceramente não ficaria surpreso se chegasse mais algumas contratações. É claro, estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, não é que vai chegar um para atuar já no jogo da ida contra o Vasco, não é esse na quarta-feira. Eu falo, por exemplo, para a sequência da temporada, que o principal objetivo do CSA é conseguir o retorno de volta à Série B do Campeonato Brasileiro e por que não sonhar em passar de fase na Copa do Brasil, né? Então vale lembrar que o Márcio estava por último aí no Botafogo da Paraíba, eu nem lembro dessa passagem dele na Inter de Limeira, eu lembro que ele estava no Paysandu, até que fez um bom trabalho por lá, nas duas passagens, né? E aí deixou o clube nesse ano depois de um início ruim no estadual. Passou na Inter de Limeira 5 jogos, nenhuma vitória, e no Botafogo, depois de 6 partidas, foi demitido há um pouco mais de um mês, no último dia 30 de junho, depois de perder para o Itabaiana fora de casa, né? Naquela edição da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive ele que fez o jogo da volta contra o Flamengo, derrota por 4-2 fora de casa, o Márcio Fernandes, que estava aí como comandante. Eu acho um bom técnico, viu? Sinceramente, acho uma boa aposta, até porque aqui no Brasil não estava cheio de opções. Eu só fiquei surpreso realmente, né? Em um ano, ele já está indo para o 4º clube. Nossa, é muita coisa, cara. Eu fico até surpreso. Vale lembrar que ele já fez outros movimentos parecidos, né? No ano passado, Santo André, Vila Nova, e terminou o ano na Série B no Paysandu, que fez uma boa reta final, salvando o clube do rebaixamento. Então, o que eu vou focar aqui? Em alguns nomes que ele já trabalhou em clubes recentes, em passagens recentes, e que poderiam ser uma boa para o CSA. Não quer dizer que tenha conversas, que vai ser contratado, mas eu não ficaria surpreso se um desses nomes fossem especulados para a sequência do ano, beleza? Primeiro aqui seria o Silvinho, que pertence ao próprio Botafogo da Paraíba. Não é uma contratação fácil, mas vale lembrar de que desde do mês de junho para cá, ele não tem sido mais um titular absoluto. É engraçado que ele entrou no último jogo contra o Ituano, no dia 19 de julho, fez 2 gols, né? Mesmo jogando só 21 minutos. Os 2 gols que ele tem pelo Botafogo da Paraíba desde o ano passado, né? Então vale lembrar que não é uma... desde o início desse ano, né? Quando saiu do Campeonato Paulista. Ele estava no Botafogo de São Paulo, tá? Agora no Botafogo da Paraíba. Então 12 jogos com esses 2 gols recentes contra o Ituano e vinha sendo reserva. Então, será que o Botafogo realmente não teria interesse em liberar o jogador? Enfim, o Silvinho, que já é um jogador bem conhecido, né? Surgiu com muito potencial lá na Ponte Preta, lembro de uma boa passagem dele no Criciúma em 2017 e no Paraná, foi 2018, né? Naquele ano de Série A, ficou ainda no futebol japonês, passou de volta no Criciúma, Mirassol, São Bernardo, onde foi bem no ano passado, 31 jogos com 10 participações em gols, e uma campanha aí também no Botafogo de São Paulo, na primeira divisão do Paulistão. Acho um bom nome, não é impossível de contratar, porque não está sendo uma peça unânime lá no Botafogo da Paraíba, e inclusive no comando técnico do Márcio Fernandes ele vinha sendo até mais utilizado. Enfim, é um nome aí que já trabalhou com ele, né? Então acho que poderia sim, até certo ponto, fazer sentido. Outro também que vinha sendo titular com o treinador é o João Diogo, que inclusive deu uma assistência pro Silvinho, né, no último jogo contra o Ituano,
João Diogo, que estava no Santa Cruz, 2 jogos pelo Santa, havia feito um bom campeonato estadual pelo Betim, pelo Campeonato Mineiro da primeira divisão, 10 jogos, 3 gols e mais 3 assistências, além também de que nesse ano pelo Botafogo, soma até aqui 4 jogos e apenas um passe. Um nome aí também, opção de ponta, né? Ponta direita, ponta esquerda, os dois aqui do último trabalho que ele fez pelo Botafogo da Paraíba. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Se já conhecia, né, algum desses dois jogadores, o espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Bora falar de mais um que esteve passagem com ele pelo Paysandu, que é o Robinho. Não é aquele ex-Cruzeiro, Palmeiras, é o Robinho aqui que tem 30 anos de idade, opção de ponta também, que está desde o ano passado no Botafogo de São Paulo, tá? Nessa atual temporada, 12 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, e vale lembrar que em 2022 ele foi titular absoluto com o Márcio Fernandes no Paysandu, o melhor ano, na minha opinião, de carreira do jogador. 40 jogos, 5 gols e mais uma assistência, também pelo Botafogo de São Paulo, está desde 2023 com bons números. Ano passado teve uma lesão grave, só jogou 8 vezes, e nesse ano 12 jogos até aqui, tem até que sido utilizado com uma boa frequência na Série B do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião ficaria um pouco mais difícil de imaginar essa transferência, mas é um nome que eu tenho certeza que o Márcio Fernandes tem boas lembranças, né, do momento que ele esteve lá no Paysandu. Lembrando que ele surge muito bem na base do Ceará, passa ainda também pelo Santa Cruz em 2018, fica 3 anos, né, basicamente lá na MLS, no Orlando City jogou 12 jogos. Enfim, pode deixar sua opinião aqui sobre o Robinho, 30 anos de idade, ponta direita / ponta esquerda, que pertence ao Botafogo de São Paulo. Mais um também é o atacante, o Edinho, né, que não jogou nessa temporada pelo Paysandu, está tendo alguns problemas físicos, e no ano passado ele foi titular com o Márcio Fernandes e acabou perdendo a titularidade na reta final, desde julho para setembro, né? Então ele teve uma lesão e não jogou de lá para cá. Talvez dele voltando dessa lesão, né? Está emprestado ao Paysandu, mas pertence ao Fortaleza, quem sabe não poderia ser repassado, por exemplo, por empréstimo. Até porque os números dele pelo Paysandu não eram tão ruins, né? Se você for ver, foram 29 jogos, 3 gols e 7 assistências. Mas ele deixou a desejar muito na Copa do Brasil e na Série B, foram 15 jogos com nenhum gol. Então esses números têm muita participação justamente no Campeonato Paraense e na Copa Verde, né? Que o Edinho realmente foi muito bem. Anteriormente pelo Sport em 2023, somou bons números, foram no total 20 em 2023, né? 6 gols, 12 assistências em 59 jogos, jogador que surgiu muito bem no próprio Fortaleza, já teve uma passagem pelo CSA, que eu nem lembrava, né, 2017, nem tinha visto para gravar o vídeo, 17 jogos, 2 gols e 3 assistências, então por que não, né? O treinador já conhece, ele já conhece também o clube, acho que poderia ser uma alternativa, ou você discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E indo aqui para a reta final também do vídeo, um que ele trabalhou bem no próprio Botafogo da Paraíba e também no Paysandu é o Vinícius Leite, tá? Então ele conhece muito bem. Então, Botafogo da Paraíba ele esteve em 2024, esse ano ele está jogando pela Inter de Limeira, 11 jogos e 1 gol, somando a Série D e o Paulista. Porém, tem sido reserva, dá pra ver aqui, jogou 1 minuto contra o Uberlândia, jogou contra o Botafogo de São Paulo, só 19 jogos, Botafogo de São Paulo B, nem sabia, caramba, deve ser amistoso, né? Não sei. Enfim, não tem conseguido jogar, passou também pelo Velo Clube nesse ano. Pelo Paysandu em 2023 e 2024, teve até que um bom momento, somando, né, no total, 49 jogos, 8 gols mais 8 assistências, além também, essa seria a segunda passagem dele, né? Teve outra passagem também no Paysandu, um nome aí que joga também pelas laterais, tá? Ponta esquerda, que eu acho que seria uma das principais carências hoje no elenco, e não ficaria surpreso se chegasse um para ser ou um complemento de elenco ou um titular absoluto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se você concorda comigo, discorda. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos aqui então numa próxima. Quem falou com vocês foi o Gustavo e nos vemos aqui. Valeu!